Boa tarde a todos, ouvintes da Maré Rosa FM. É com enorme satisfação que estamos mais uma vez nas tardes de sábado para apresentarmos o nosso programa Horizontes Espíritas. Programa esse levado pelas Casas Espíritas de Curitibanos, pela Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e pelo Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João, do Vitor, com a nossa participação. E, claro, né, também com a colaboração do nosso sonoplasta, né, que coloca esse programa ao ar todo sábado, o Sérgio. Então, um grande abraço também para o Sérgio lá, que faz parte da nossa equipe de apresentação desse programa. Então, nós daremos, então, continuidade no capítulo 10, né, Enfrentamento com a Treva, do nosso programa, mas, antes de tudo, vamos convidar os nossos participantes aqui do programa para dar também o seu boa tarde aos nossos ouvintes. Sempre começando pelas meninas. Nica, seu boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de programa, Vitor, Paulo e João, ao Sérgio, que nos acompanha, que também é nosso colega de programa, e sempre agradecendo a oportunidade que temos, né, de estar aqui, as nossas casas espíritas, Centro Espírita Nova Alvorada e Casa dos Humildes, assim como a Maria Rosa, que permite que tenhamos, né, esse programa todos os sábados. E, como sempre, lembramos, né, que se alguém tiver algum assunto que queira que nós falemos à luz da doutrina espírita, é só entrar em contato com alguém de uma das casas ou com o Sérgio, que com certeza vai nos repassar, e nós traremos aqui a explanação a respeito do assunto. E aos nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais também, o nosso agradecimento, e espero que a tarde seja muito proveitosa. Os assuntos trazidos, tentamos colocar eles na vivência atual, né, para nós sabermos exatamente como que espiritualmente nós podemos ajudar e como fisicamente nós podemos nos melhorar. Então, mais uma vez, agradecendo a todos e que tenhamos uma tarde muito produtiva. Eu também cumprimento aqui meus colegas de programa, a Nica, o Vitor e o Paulo, e sempre agradecendo, né, pela oportunidade de estarmos aqui, rogando a Jesus, nosso mestre amado, né, que nos ilumine, nos fortaleça, que a gente possa realmente atingir esse objetivo maior nosso, que é do esclarecimento, né, quanto à nossa vida, e é tudo que é possível, né, que a doutrina nos esclarece para que estejamos melhor nessa caminhada, né? É isso aí, João. Eu também quero saudar a todos, né? É sempre uma alegria estar reunidos aqui nas tardes dos sábados com os meus amigos, né? Com a Nica, o João, o Paulo, nosso querido amigo Sérgio, na Maria Rosa, e também com toda a comunidade, né? Curitibanense, através da Rádio Maria Rosa, através das mídias sociais do Centro Espírita Nova Alvorada, da Casa dos Humildes, né? Cumprimentar todos os irmãos aí, e agradecer, né, a todos aqueles que sintonizam conosco nesse horário, que a gente consiga humildemente, né, agregar com boas reflexões, com uma boa conversa a respeito desses temas tão importantes que a doutrina espírita nos traz e que são essenciais para despertar a nossa consciência nesse momento tão especial que é a transição planetária que nós estamos passando. Então, que fiquemos em paz aí, que tenhamos uma tarde muito proveitosa, como dizem os nossos queridos amigos. Perfeito. Então, nós daremos continuidade ao capítulo 10, né? Vamos encerrar hoje, nesse programa, o capítulo 10, capítulo extremamente expressivo para nós, né, da doutrina, né, do livro Amanhecer de uma Nova Era, né? Enfrentamentos com as Trevas, tá certo? Que
é um capítulo de muito conteúdo que nós precisamos de 3 programas para colocar esse capítulo da forma mais adequada possível. E hoje, né, quem inicia a explanação dessa parte final do capítulo será o Vitor. Vitor, com a palavra. Obrigado, Paulo. Então, vamos lá. Como tão bem você já colocou, né? Capítulo 10, Enfrentamento com as Trevas, aí a gente já está no terceiro programa falando desse capítulo, né? Repleto de conteúdo, né? Muito importante para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E agora a gente chega no momento final, que é o momento onde está se encerrando ali a conversa, né, o atendimento fraterno ao irmão Eliakim, que também conduzido ali pelo nosso querido irmão Francisco de Assis, né, e chega um momento muito importante, né, que a gente já adiantou no programa passado, onde um ser muito especial vai se manifestar para que consiga, de fato, exercer alguma influência positiva e contribuir nesse atendimento ao Eliakim, né? Então, naquele momento final ali da conversa com o irmão de Assis, né? O Eliakim manifesta todo o descontentamento que ele teve com a situação, né? Que ele tinha chegado até ali para enfrentamento, para combate, para lutas, né? E que, segundo ele, caiu numa armadilha, né? E o irmão de Assis, né, com ternura, com doçura e com muito amor, esclareceu para ele que não era aquilo que ele concluía que era a situação, né? Pois ele veio acompanhado dos seus companheiros, dos seus irmãos e irmãs ali de sintonia para espontaneamente, de forma espontânea até aquela casa de oração, né? E lá ele foi bem recebido, bem acolhido e estava sendo devidamente atendido e tratado, né? E o advertiu, né? O irmão da Assis o advertiu que ele estava numa situação na qual ele não tinha muitas condições de impor condições para que ele pudesse ali, enfim, sair e manifestar a sua raiva, a sua ira, né? Mas Francisco de Assis, ainda aqui na obra, né, salienta que ele lembrou de como Jesus o trataria, né? E aí, então, além de adverti-lo nesse sentido, com bastante amor, né, colocou em prática, né, o livre-arbítrio, respeitou o livre-arbítrio do irmão Eliakim e o advertiu que as portas, né, da casa espírita seriam abertas, né, e que sempre estariam abertas, né, para que ele pudesse ali estar, enfim, e que todas as defesas fluídicas também iam permitir que ele pudesse, naquele momento, sair, né, que era a vontade dele naquele momento, né, sair da casa espírita. E aí vem uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, assim, que eu achei bem importante nessa fala do irmão de Assis, que em razão do Eliakim ainda viver sobre o ódio, sobre a vingança até aquele momento, né? A ira, trazer todas essas situações e tá provocando tanto mal e tá influenciando tantos irmãos e irmãs nesse caminho equivocado da maldade, do ódio, da vingança. Ele o advertiu que naquele momento, né, ele estivesse saindo, né, ele viria a se fortalecer dessas práticas equivocadas do mal novamente, né? E daí abre aspas, né? Ele colocou aqui, prosseguindo até o momento em que o renascimento no corpo físico o arrebate ao proscênio terrestre, né? Ao palco terrestre, terra, né? Sem o apoio, sem lucidez, na loucura ou na hebetação, na paralisia ou na mutilação. Ou seja, né? Fecha aspas, né? Isso é importante que a gente
discorra um pouco, né, e esclareça aqueles que estão aqui ligados conosco, que a gente sempre tem a oportunidade, através da providência divina, da misericórdia, né, da providência divina, de ser assistido, de ser atendido, esclarecido, de receber o tratamento, mas quando nós seguimos dedicados, perseverantes no caminho equivocado, né, quando essas situações fraternas, elas ainda não têm o êxito total, né, de trazer aquele irmão ao arrependimento e aí ele trilhar um caminho, né, diferente daquele que ele vinha trilhando, ele pode ser arrebatado, né, por uma situação na qual ele retorna aqui faz menção à Terra, né, através do nascimento de uma nova vida, né, encarnado, e pode já vir com algumas situações que o acometem no corpo físico ou na sua consciência, enfim, na sua sanidade mental, devido débitos, né, devido àquilo que ele precisa tirar de aprendizado e que está colhendo de situações que ele, infelizmente, semeou numa existência anterior, enfim, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência que nada é por acaso, né? Tudo tem um, uma razão, tudo tem um porquê daquilo que se dá com cada um. E quando a gente, infelizmente, não aproveita das oportunidades e das situações que a providência divina, enfim, nos apresenta, a gente é convidado a passar por situações que nos remetem, né, de uma forma um pouquinho mais dolorida, a tirar as lições que a gente precisa aprender, né? E aqui Francisco de Assis o advertiu, né, dessa possibilidade. Não que isso iria acontecer, mas o advertiu que naquele momento era o que poderia vir a acontecer. E ele mesmo assim, né, vai saindo da casa de oração, da casa espírita, né? Os irmãos, né, que o acompanhavam estavam em euforia, né? Como se ele tivesse triunfado naquele momento, né? Em face dos sereiros do Cristo e aí inesperadamente, né? Surge uma voz que faz um questionamento, né? Ao ele aqui. E daí eu abro aspas de novo, né? E daí essa esse espírito, né? O questiona. Para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. E aí começa um diálogo na qual ele aqui sente, né? Ele sente o amor, ele é acometido do sentimento que o arrebata, pois quem fala com ele naquele momento é a sua mãe, né? É a figura materna da qual vem, né, clamar para que ele ponha a mão na consciência e busca daí, naquele momento, trazer mais luz, né, e através de um canal poderosíssimo que é o canal do o laço, né, que vincula a mãe e o filho, né. Então, aí começa um rico diálogo, que eu também vou passar a palavra para vocês agora, para que vocês também possam contribuir e também, se quiserem fazer alguma colocação sobre o que eu falei, né, fiquem à vontade, meus queridos irmãos. Perfeito. Então, agora eu vou dar continuidade, né? O Vitor fez uma excelente introdução, colocando, né, ainda a reticência do Rabino Eliakim Ben Sadoc, né, que estava reticente, mas a espiritualidade já havia preparado, né, o terreno, e nesse momento, como o Vitor disse, né, é introduzida, né, a sua mãe,
porque ele diz que não teve amor de ninguém, mas ele jamais pode negar que ele não teve o amor da sua mãe, tá certo? Então, é nesse momento, né, como o Vitor já colocou, vou voltar a repetir, né? Para onde segues, meu filho? O que fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o amor. Ou seja, ela reforça, né? Então, e aí ele começa, a partir desse momento, ele começa a se desarmar, né? E ela repete: ele é aqui, meu filho. Há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, para que não há céu para uma mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Ou seja, mais uma vez, ela se sentia, né, faltando algo de si. Por quê? Porque ele, por séculos e séculos, continuava, né, perdido na questão da vingança, né, usando aquele Deus vingador, né, que o Deus de força, Deus da guerra, assim como muitos da sua religião ainda determinam que sempre o povo judeu colocou que eles eram o povo escolhido, o único povo escolhido por Deus, tá certo? E nós bem sabemos que todos nós somos os escolhidos, todos nós, independente de fé que nós tenhamos, de religião, de rótulo de religião que tenhamos, todos nós somos irmãos e de um único Pai, né? E isso que é importante. E então ela coloca nisso, né? E ele, assustado com aquela condição, porque ele não esperava que isso acontecesse, né? Ela veio, né? E ele volta, né? Ele responde ainda assim: senhora, eu sou um desgraçado, pois ninguém me ama e eu, senhora, fiz do ódio o meu licor de preferência, embriagando cada vez mais e esperando a consumpção. Ou seja, ele ainda continua insistindo que ninguém o ama, mas está presente perante ele, né, a própria mãe, que sempre o amou, né? Aí ela reforça: meu filho querido, né? Ela se aproximou dele, né, com a ternura, abraçou, né, e ajoelhou junto a ele, como somente as mães sabem fazer. Ou seja, realmente é uma situação, a colocação, e para realmente conseguir desarmá-lo. Então, aí ele falou assim: agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita esta resposta que de Jesus aos teus clamores, demonstrando quanto te ama. Ou seja, ela incitou ele a aceitar Jesus, tá certo? Porque Jesus, nosso irmão maior, ele nos ama a todos. Ele é o nosso governador planetário. Desde a criação, da formação da Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus está comandando esse planeta, tá certo? Embora nós surgimos aqui na fase luminal, né, ainda bem primitivo, há 4 milhões de anos atrás, mas somente nos últimos 300, 400 mil anos nós obtivemos o domínio, né, do raciocínio, da lógica, tá certo? Nós vimos uma jornada de pequenos em pequenos passos, né, nesses 4 milhões de anos que o ser humano está aqui reencarnando na Terra, no mundo primitivo ainda, né?
mas a nossa grande evolução, grande salto, é entre os 250 mil anos atrás, que nós começamos, né, a ser o Homo sapiens sapiens, a atual conjuntura que nós estamos passando. Isso veio, como nós sabemos, né, evoluindo de degrau em degrau. Tá certo? E um outro fato importante que nós temos que relatar aqui, nesse menos expressivo número daqueles que acompanhavam, vendo a rendição do chefe, igualmente suplicou o apoio e passou a ser atendido pelos cavaleiros templários, que também, como todos nós, tinham lágrimas de emoção e júbilo de gratidão do céu. Ou seja, nesse momento, todos aqueles mais seguidores perto do Eliakim Ben Sadoc, né, do Rabino, começaram também a ser auxiliados. Ou seja, não foi esse enfrentamento com as trevas, não foi o resgate somente do Eliakim, mas de todos aqueles seus seguidores que por vários e vários séculos estavam em erro, né? E para celebrar, né, inesperada melodia de exaltação a Jesus passou a ser ouvida e cantada por vozes espirituais à distância, enquanto os obreiros da instituição, igualmente equipados com recursos, movimentavam-se em auxílios aos que se rendiam ao amor. Ou seja, passo a passo, né? Então foi que Bezerra de Menezes, né, tomado de emoção profunda, tá certo? Colocou, né? A vitória do bem sempre é uma lição de vida. Isso que é extremamente importante, né? Quando o bem, o amor prevalece, né, é a maior lição que nós temos na nossa vida, que nós temos que considerar, tá certo? Então, eu também encerro a minha participação aqui, passando, então, agora ao João para dar continuidade na explanação de sua parte, tá? Ok? João, com a palavra. Ok, meus irmãos. Na realidade, esse texto, esse capítulo, e na verdade esse livro, essa coleção, né, que nós estamos estudando, ela é maravilhosa, né, justamente por nos trazer essa visão do tamanho do trabalho, né, que é realizado pelas equipes ligadas ao bem e que procuram sempre trazer, a gente pode dizer assim, arrebanhar, né, ou trazer para a luz esses irmãos nossos que na verdade estão equivocados, né? Simplesmente a gente pode dizer assim, ó, por ignorância mesmo, né? Na verdade, não quer dizer burrice, né? Isso quer dizer falta de conhecimento, falta de amolecer, vamos dizer assim, um pouco o coração, né? E, na verdade, esses irmãos, e esse grupo aí do Eliakim, era um grupo bastante ligado, e como ele próprio diz, né, aquela questão, eles tinham Deus como o Deus da guerra, o Deus vingador, né? Então, na verdade, eles foram, a gente pode dizer assim, criados, eles vivenciaram muito essa questão do Deus que impõe medo, né? Que impõe terror, né? Então, para ele próprio disse, para ele conseguir aceitar, né, essa questão da humildade, da fraternidade, do amor, né? Então, por isso, na realidade, a gente pode colocar o tamanho desse trabalho e por quê? Porque justamente teve que vir participar dessa doutrinação, a gente pode dizer, o próprio irmão Francisco de Assis, né? E, logicamente, também a mãe dele, que foi
uma peça-chave, né, nessa possibilidade, né, de trazer ele para amolecer, vamos dizer assim, o coração dele, né? E nós podemos dizer que nas casas espíritas hoje, né, no Brasil inteiro, acontecem trabalhos desse tipo. Talvez não, logicamente, nesse nível de complexidade, né, mas sempre estão acontecendo trabalhos de busca, né, de busca desses irmãos que estão equivocados e trabalhando pelo lado negativo e lutando contra Jesus, né, contra os Jesus e seus asseclas, né, como eles falam aqui, né, e que somos nós todos buscando esse cada vez mais, né, através da nossa vivência, da nossa experienciação, da nossa introspecção, e nós buscarmos realmente nos aproximarmos daquilo que Jesus trouxe para nós e que a gente sabe que é esse o caminho, como ela própria, a mãe dele diz aqui, né? Só o amor realmente vai nos trazer equilíbrio, vai nos trazer a condição para que atinjamos a felicidade, né? Tá bom? Então, eu acho que esse é o assim, geral, né, desse capítulo, e que nos traz lições assim, muito maravilhosas, justamente por causa dessa questão do trabalho imenso, o trabalho imenso que é realizado pela espiritualidade superior. Tá bom? Antes de passar a palavra para a Nica, eu gostaria de ressaltar o ponto importante que o João levantou, essa questão de Deus da guerra. Você vê, esse livro foi publicado em 2012, tá certo? Já faz mais de 12, 13 anos que ele foi publicado, tá certo? E nós vemos ainda, dentro do povo judeu, muitos rabinos Eliakim, ainda hoje, nos dias de hoje. Você vê a quantidade de conflito que o Estado de Israel ainda mantém, tá certo? É claro que não é o único região de conflito no planeta. Nós temos inúmeras, né? A última vez que eu abordei essa questão de conflito, tinha listado 40. Não sei se tem 40 conflitos ainda, mas não é muito menos que isso, não, porque tem conflitos internos, né? E tem conflito entre nações. Nós podemos hoje, basicamente, né? Além de Israel estar contra o Hamas, está contra o Irã também, apoiado pelos Estados Unidos. Aí nós temos lá o conflito de Rússia e Ucrânia e muitos outros conflitos internos pela África, pelo Oriente Médio como um todo, tá certo? Ou seja, como o João bem colocou, ainda nós temos muitos conflitos, né? Porque ainda estão como ele aqui estava antes dessa situação, ou seja, exaltando o Deus da guerra, né? Nós já não temos tantas guerras santas, tantas cruzadas, tantos e tantos, e nós sabemos muito bem que o Pai não é de guerra coisa nenhuma, assim como Jesus nos disse, tá certo? Então, agora eu vou passar a palavra para a Nica, fazer os seus comentários, depois, se nós tivermos mais algumas coisas para acrescentar, podemos aí também falarmos após. Nica, com a palavra, se é que sobrou alguma coisa para você, então você vai ter que girar lá assim, fazer os caminhos. Exatamente. Eu vou usar as palavras que o Vitor usa sempre. Depois de vocês três terem falado, a responsabilidade é muito grande. Mas como nós falamos, né, além, como o João bem disse, além de todos os livros dessa série da Transição Planetária, que são muito bons, né, esse capítulo aqui, ele nos reporta muitas cobranças sobre nós mesmos, né? Ele traz
ali quando ele fala que ele não é amado, né, eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas, por se acharem sem ser amadas, elas acabam não percebendo o quanto de pessoas tem perto que realmente as amam e tentam fazer de tudo. Mas quando nós nos vitimizamos, como aconteceu com a Arley Aquim, nós acabamos realmente esquecendo e não percebendo. É mais forte esse sentimento de rejeição do que a nossa visão sobre alguém que nos ama. E dos amores mais sinceros, mais puros e mais profundos que existe é o amor de mãe. Então, quando ela chega e cobra dele o que ele fez da vida, ele diz que nunca ninguém amou ele. E aí a mãe questiona: eu estou aqui porque eu te amo, porque eu te amei, e é justamente por isso que eu quero que você melhore, né? E vai questionando até que ele realmente comece a perceber, né? E inclusive ele mesmo diz: eu não sou merecedor, né? Eu fiz tanta coisa ruim que agora eu não tenho mais como voltar. E ela coloca que tem, sempre tem, e nós sempre temos. Com certeza a espiritualidade nunca nos abandona e nunca nos deixa à mercê. A outra colocação que eu vou me tornar repetitiva, porque, né, como o Paulo bem falou, não sobrou muito, é com relação às guerras santas, né, entre aspas, e lembrar que a época em que o Eliakim viveu e épocas anteriores a ele, eles diziam que o Deus era o Deus, o Senhor da guerra, né? Eles falavam Senhor dos exércitos. Então, realmente, a época em que ele viveu e anterior a ele, até porque havia necessidade de trazer os mandamentos que Moisés recebeu para serem introduzidos na vida social das pessoas. Como eu costumo dizer, os 10 mandamentos foi a primeira constituição que o mundo recebeu, né? Então, eles tinham que tomar a posse do território para conseguir mostrar o que realmente deveria ser seguido. Só que eles levaram tão ao pé da letra que eles acharam que a continuidade dos ensinamentos ela teria que ser dessa forma. Então, toda vez que havia necessidade de mudança, teria que ser através da força física. Eles não compreenderam, infelizmente, naquela época, e hoje, como o Paulo bem disse, em alguns lugares ainda não compreenderam, que o que nós temos, que a nossa batalha agora é sem armas, nós nos amarmos, nós colocarmos na nossa vida o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que faltou para ele aqui foi ele tomar para ele amar aos outros como eu me amo, porque ele não tinha isso, ele não conseguia vislumbrar que ele mesmo poderia amar e ele poderia vislumbrar aí os amores que as pessoas tinham por ele e ele simplesmente perdeu de vivê-lo. O Vitor falou que nós perdemos oportunidades e perdemos muitas. E a prova de que isso acontece é o que aconteceu com ele aqui. E ele se tornou uma figura muito forte para os seus seguidores. E isso também acontece nos dias de hoje e também vai continuar acontecendo se a gente permitir. Nós temos que seguir e termos como exemplo pessoas do bem. E talvez até ele fosse no início da vida dele, né?
uma pessoa, ele se perdeu na caminhada. Mas junto com ele trouxe muitos que acreditavam fielmente e que também foram socorridos nessa oportunidade. Então, a grandeza de tudo isso é exatamente o quanto a espiritualidade está nos dando guarida. Podem ser em séculos de caminhada, de sofrimento após o desencarne ou até mesmo durante o período em que estivermos encarnados. Mas a espiritualidade sempre vai trazer. E nós podemos considerar que todas as mães da humanidade, aquelas que realmente trazem esse sentimento puro, elas são capazes de remover montanhas, como nos disse Paulo de Tarso na Caridade segundo São Paulo. Então, é isso que nós precisamos, é desse amor que ele descongela tudo, que ele cai por terra toda a armadura que nós formamos dentro do nosso coração e da nossa mente. Então, é muito, muito interessante que nós pensemos um pouquinho o quanto, às vezes, por egoísmo e por orgulho, nós deixamos de perceber isso tudo, nossa existência, né? E como o Paulo falou, 2012 foi a publicação, mas e o sofrimento deles aqui, quantos séculos, né? Quantos séculos de sofrimento. Então, é claro que ele tem uma grande caminhada ainda na espiritualidade. Érica, ele foi contemporâneo de Jesus, né? Então, para você ver, olha, foram, não vou dizer séculos, quase 20 séculos, ou seja, 2 milênios, né, Nica? E assim, ele acabou trazendo esse ódio, infelizmente, talvez através dos próprios cristãos, de alguns, não de todos, né? Mas ele foi criando essa resistência contra o cristianismo, achando que Jesus veio para tomar o que Moisés tinha trazido. Então, tudo isso faz parte da nossa história. É a nossa história de vida, né? Não é só a história do Eliakim, é a nossa história de vida. E hoje, é claro que em proporções menores, em algumas ocasiões, mas, infelizmente, nós ainda fazemos isso. Né? Mas o que significa? Que a oportunidade veio, graças a Deus, dessa vez eles conseguiram seguir, e que são milhares de espíritos que foram encaminhados nesse momento. Então, e que vão ter a oportunidade de reencarnarem e se curarem de tudo isso, porque é uma cura. Porque as nossas doenças, elas não são só doenças do corpo, elas são doenças da alma. Então, às vezes, a doença da alma, ela demora muito mais para ser cuidada, para ser curada. Então, é isso que Cristo nos pede, que nós tenhamos, e as reencarnações servem exatamente para isso, para nós fazermos a reforma íntima e trazermos para junto de nós essa cura da nossa alma. E no final, ele coloca aqui, ó, a veneranda senhora agradeceu o anjo de Assis, né, e a todos nós, e antes de retornar à região que habitara, orou. E eu só vou pedir para algum de vocês lerem, fazendo favor, porque meus olhos hoje não estão muito bons, eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu lembro. A oração, Vitor, fazendo favor, que é lindíssima. Então, a veneranda senhora agradeceu ao anjo de Assis e a todos nós, né? Antes de retornar à região que habita, e orou. Senhor de Israel e de todas as nações, sede louvados sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados.
Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem compreendidas integralmente vossas leis de justiça. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios que nos conduzem à plenitude. Recebei, por misericórdia e compaixão, o Filho pródigo, de retorno ao vosso seio. A todos nós que vos amamos, a perene gratidão. É isso aí. Antes da Nica voltar à palavra, deixa eu falar que importante, ó, a questão seguinte, que, como ela fala, Senhor de Israel e de todas as nações. Ó, que extremamente importante essa colocação na prece da mãe do Eliaquim, de todas as nações, de todas, ou seja, né, de abrangente. Nica, volta a palavra contigo. Exatamente isso, né? Ela coloca Senhor de Israel de todas as nações. E ele coloca assim, sede louvado sempre pela grandeza do vosso amor. E daí ela coloca também que submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios que nos conduzem à plenitude. Quando ela se refere a esses desígnios absolutos, aos vossos desígnios que os conduzem à plenitude, são os nossos compromissos assumidos enquanto estivermos encarnados para fazer a nossa melhora. Que nós, sábado, eu acho, no sábado passado, no estudo lá no centro, não me lembro quem questionou, mas, então, quando nós partirmos, quando nós desencarnarmos, nós não vamos conseguir nenhum progresso? Vamos, nós nunca deixamos de progredir. Existem e vão existir algumas situações que nós vamos adocicar na espiritualidade e fazermos com que ela aconteça realmente e faça a nossa mudança através da reencarnação. Mas lá na espiritualidade nós aprendemos as doçuras, né? E depois está chegando perto, passou o Dia das Bruxas e eu aqui falando em doçuras, viu? Não saí dos Dias das Bruxas ainda. Mas é exatamente isso, porque quando nós ouvimos alguma coisa adocicada, feliz como essa oração, nós podemos nos questionar um pouquinho. Será que eu estou conseguindo realmente fazer com que o que eu me programei para melhorar aqui? Então, nós temos tudo para conseguirmos fazer isso. Tanto que no Evangelho, Cristo nos diz que pode parecer difícil, mas não é. Nós só precisamos realmente pensarmos no bem e fazermos o bem. Então, essa última fala da mãe do Rabino realmente foi um fechamento de ouro para o final do capítulo e para o final da nossa análise pessoal de que se é possível fazer isso, nós podemos fazer agora, né? Então, mais ou menos era o que eu queria dizer. Perfeito. Eu gostaria de retomar um pouco a palavra e relembrar, né, o que Emmanuel disse através de umas obras da psicografia do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, tá certo? Que a transição planetária duraria 3 séculos. E ele disse que ela se iniciou em 1757. E para fazer aniversários tem vários eventos, né, para completar. Então, o primeiro evento foi exatamente 100 anos depois, veio à luz a codificação, através do Livro dos Espíritos, de Kardec, da doutrina espírita. Ou seja, então, no primeiro século de transição planetária, veio uma ferramenta extremamente importante, que é a doutrina espírita,
através da codificação de Kardec. Já no segundo século, não foi algo tão bom assim. Para aqueles espíritos que começaram a ser exilados, e foram todos os espíritos que lutaram na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1945, ou seja, não deu exatamente 100 anos, mas começaram, a partir da década de 50, serem exilados para mundos primitivos, aqueles que não tinham mais condição de reencarnar no planeta Terra. Tá certo? E agora, faltando um pouquinho mais que 3 décadas para completar o terceiro século, tá certo? Estão sendo esvaziado o umbral grosso, né, aquele umbral mais pesado, daqueles espíritos que não têm mais condição de reencarnar no planeta Terra, estão sendo exilados, estão sendo os últimos exilados para mundos primitivos, do qual o Chico coloca que Quiron é um deles, que é um planeta muito parecido com a Terra, só que é bem maior que a Terra, mas aonde a humanidade de lá está, para quando para cá vieram os capelinos para nos resgatar, né, nos auxiliar na nossa jornada, está pelo menos 20 mil anos mais atrasado, ou seja, lá não foi inventada a roda ainda, não foi descoberto o fogo, tá certo? Eles vivem nas cavernas ainda, tá certo? Os humanos lá são humanos primitivos, são crianças que precisam. E esses espíritos que daqui do nosso planeta que estão indo para lá serão o que os capelinos foram para nós. Embora nós tenhamos vários capelinos aqui ainda, e os judeus, como ele aqui, são, como diz Emmanuel também, o mais orgulhoso, o mais individualista de todos os povos que aqui vieram de Capela, tá certo? Onde ele diz que os menos endividados eram os egípcios, que a grande maioria já retornou à Capela, tá certo? Os judeus ainda continuam aqui, são capelinos, tá certo? Então, e esses nossos irmãos não estão indo para Quiron ou para outro mundo primitivo como castigo, mas sim como obreiros. Por quê? Porque já tem um conhecimento do que é o mundo de prova e expiação, para que esse mundo primitivo também faça a sua transição planetária daqui a alguns milênios para um mundo de prova e expiação. Tá certo? Então, assim como nós estamos de mundo de prova e expiação para mundo em regeneração, e viveremos alguns milênios em regeneração até sermos um planeta regenerado, tá certo? Mas o calendário divino, ele não é determinístico, mas ele dá as suas nuances. Fala assim, então vai ser em 2057, em 2057 vai ser uma maravilha? Não. Em 2057, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nós vamos entrar a passos largos em um mundo de regeneração. Sim, porque não mais reencarnarão, não terão, os pulseirinhas vermelhas vão tudo para Quiron. Só os pulseirinhas verdes que ficarão aqui. Bem, tá Paulo, 2057, como diria minha avó, que era bem barriguinha verde, é o que se espera. É o que se espera. Exatamente. É o que está planejado, tá certo? Mas nós sabemos que depende muito, como sempre o João disse, depende muito do nosso comportamento para que se cumpra próximo nessa data, para que se cumpra e realmente entremos em regeneração. Eu creio fortemente que será muito próximo dessa data, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não importa um ano antes, 1 ou 2 anos depois, isso não é nada perto do que nós estamos já há quase 270 anos, né? Na regeneração, na transição, desculpa, em transição, tá certo? O que é 1 ou 2 anos a mais, tá certo? Para quem está 270 anos em transição
planetária. Tá certo? Como disse Emmanuel através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Não é nada, tá certo? E como disse a Nica, nós realmente temos, né, que seguir esse caminho, tá certo? É o nosso destino principal, tá certo? Nós temos mais uns 7, 8 minutos de programa ainda, então, se alguém de vocês tiver mais alguma consideração, mas eu acho que nós temos que focar muito bem, temos que fazer a nossa parte para que em 2057 ou em torno de 2057, realmente colocamos o pé conduzamos o nosso planeta a um mundo em regeneração. João, Vitor, Nica. Não, tranquilo, Paulo. Eu acho que estamos devagarinho, né, atingindo esses objetivos nossos, que é trazer esse conhecimento e essa conscientização, né, para todos nós, os nossos ouvintes, e sempre rogamos a Deus, né, que cada vez mais todos nós possamos compreender, né, essa realidade e, né, como a gente sempre fala, é uma realidade que tem como fonte límpida, a gente pode dizer, a doutrina espírita, né? E graças a Deus, essa doutrina traz esse conhecimento para que essa humanidade e para que realmente o nosso planeta possa atingir esse patamar, né? Como o Paulo coloca sempre, né? da transição planetária. Então, isso com certeza, né? Como o Paulo falou no primeiro aniversário, lá em 1857, se a doutrina espírita não tivesse vindo, com certeza esse caminho ele estaria bem maior, bem mais amplo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, e é interessante, né, João, porque prestando atenção agora, né, o Paulo falou também, se inicia a nossa caminhada para o mundo regenerado e se inicia o conhecimento. Então, nada acontece por acaso. Nós precisávamos disso para poder iniciar as modificações internas para entrar na caminhada, né? Exato. E é lógico que se a gente for observar, todos esses, olhando para trás, né, antes mesmo do evento, da vinda da doutrina espírita, o advento do nosso mestre amado Jesus, a vinda dele, também foi um caminho de preparação muitíssimo grande, né? Porque imagine se nós ainda tivéssemos naquela do olho por olho, dentro por dentro, como é que nós estaríamos hoje, né? Que na realidade é exatamente igual ele aqui, né? Estaríamos praticamente todos naquela condição ainda, né? E com a vinda de Jesus, ele mostrou que na verdade não é olho por olho, dente por dente, é ofertar a outra face, perdoar, compreender e, enfim, amar, né? Esse é o grande objetivo da nossa existência, né? Exatamente, João. O Jesus veio para dar o grande diferencial. E ele prometeu, falou assim, vou lhes enviar o Consolador prometido. E esse Consolador veio 18 séculos depois da sua vinda. Exatamente. Ou seja, nós tivemos que caminhar 1.800 anos para vir Kardec e trazer o Consolador através da doutrina espírita, que é exatamente como o João e a Nica disseram, se não fosse esse advento, nós
estaríamos, como o Chico disse em 1971, no programa Pinga Fogo, né? Nós levaríamos 9 séculos, ou seja, quase um milênio, para caminhar para um mundo de regeneração. Tá certo? Então, graças ao Consolador prometido, do advento da doutrina espírita, que nós pudemos, então, concluir, né, essa transição planetária de forma, vamos falar assim, de forma... Honrosa. Hã? Honrosa. Honrosa, exatamente, Nica, honrosa, de forma honrosa. Exatamente isso, Nica. Então, o nosso programa está chegando ao final. Nós gostaríamos, então, de agradecer a todos os nossos ouvintes, desejar um ótimo final de semana, um ótimo final de tarde de sábado, um ótimo domingo, um ótimo início de semana, que tenhamos todos nossos, né, uma semana extremamente abençoada e que possamos cada dia ser um pouquinho melhor do que fomos antes para conquistarmos o direito de continuarmos no nosso amado planeta, com o nosso divino mestre Jesus. Quirum também é governado por Jesus, tá certo? Mas queremos ficar no planeta Terra, tá certo? Deixemos Quirum para aqueles que precisam aprender um pouquinho mais. Tem algumas dificuldades ainda, que lá eles serão bem recebidos, tá certo? Mas vamos entrar no mundo de regeneração com o nosso divino mestre, amado Jesus, aqui nesse planeta. Então, meu boa tarde a todos. Então, agora, Nica, suas considerações finais e seu boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então, agradecendo mais uma vez, né, a todos os nossos ouvintes e aos meus colegas de programa, e que possamos, como disse o Paulo, né, sermos, realmente recebermos a pulseirinha verde, né, como diz ele, e não nos considerando, não tendo a pretensão de nos considerarmos melhores ou piores do que os outros, né, mas eu acredito que a partir do momento em que a gente tem essa consciência, as situações com relação às virtudes que podemos trazer para junto de nós, elas são muito mais presentes e muito mais efetivas em nossa vida. Então, que tenhamos sempre a certeza que estaremos muito bem conduzidos e orientados pela espiritualidade maior, assim como as pessoas que trazemos para o nosso convívio, né? Então, que Deus nos abençoe e tenhamos um bom final de semana e uma semana repleta de conquistas boas. Eu também quero agradecer somente, né, essa abençoada oportunidade que temos aqui. Agradecer aos meus colegas aqui de programa, que Deus os abençoe sempre, né, que nós possamos estar aqui, que Deus ilumine também nossos ouvintes, que cada vez mais possam se conscientizar dessa nossa realidade, né, da nossa imortalidade, de nossa descendência divina, né, e que possamos exercer essa descendência sempre com honradez, né? Então, que Deus nos abençoe a todos nós, muita paz a todos. É isso aí, eu faço das palavras de vocês as minhas, e que a gente realmente absorva os conhecimentos aqui, né, humildemente apresentados, que a gente faça as reflexões, que a gente tenha coragem de buscar mais conhecimento, de esclarecer as dúvidas, né, tudo em busca de buscar honrar, né, essa oportunidade abençoada que o Pai nos concede, que é essa vida, buscar honrar, né, o amor daqueles que nos amam, né, como a gente também aprendeu, né, a gente sempre é amado, né, sempre alguém vigia e ora e nos ama, então que a gente acredite verdadeiramente no caminho
que é o amor, e que a gente consiga cada vez mais pôr em prática os ensinamentos, né, do Cristo, e respeite as leis do Pai, e consiga verdadeiramente contribuir e agregar com essa transição planetária que a gente vivencia. Então, que Papai do Céu nos abençoe a todos e que fiquemos em paz. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja.